Os 5 arcanjos que se aproximavam da luz, que estava composta por Adonai, o grande Espírito e Miguel, já podiam os enxergar como formas e não apenas como um ponto de luz. Os querubins já não estavam lá, pois seguiram adiante para começarem as primeiras construções daquele universo. Criariam as primeiras estrelas que desencadeariam a engenhosidade suprema de uma criação sem fim. Já haviam passado 1000 anos desde que Adonai dormiu, e esse foi o tempo que levou para que os 5 arcanjos chegassem até aquele local. O grande Espírito os observou e sentiu uma grande satisfação, pois Miguel estava com a sua energia se esgotando rapidamente. Ele não aguentaria mais 1000 anos segurando o sono de Etim e El, que ainda eram alguém que eles não sabiam nada sobre. Os 5 arcanjos vieram flutuando com Lúcifer na frente deles. Este era o arcanjo com poder de guerra, o único deles com este verdadeiro poder. Por isso, há 5 bilhões de anos, teve uma luta mortal na Batalha de Etim, quando ele foi derrotado por Baal, o maior demônio já existente, e assim teve seu espírito diluído no cosmos, até ser reunido novamente por Jesus Cristo, que trabalhou incessantemente nisso. Quando Lúcifer chegou e viu Etim dormindo, não conseguiu raciocinar direito, pois para ele, aquela entidade jamais seria vista um dia. Ele! Falou o arcanjo com seus olhos azuis tremulantes. Ele sabia o quanto aquela entidade era poderosa, afinal, nem ele conseguia ver seus movimentos no passado de tão rápidos. O que ele faz aqui? Ele conseguiu entrar em Shai, disse o grande espírito. Mas como isso foi possível? Lúcifer questionou, enquanto os outros arcanjos apenas vislumbravam a conversa. Não consegui compreender como isso foi possível ainda, porém, o mais importante é mantê-lo dormindo, pelo menos pelo tempo em que Adonai dorme. Nesse momento, todos os arcanjos tiveram sua atenção chamada para o local onde Jesus Cristo já tinha se aproximado. Lá estava Adonai flutuando sobre uma manta de gases coloridos. Jesus estava ao lado, observando-lhe como um filho observa o pai. Todos os arcanjos fizeram a volta em Adonai e em seus corações se questionaram do porquê ele estava daquela forma. O grande espírito ouviu seus pensamentos e respondeu: ele dorme. Todos o olharam e ele continuou: ele novamente utilizou um poder colossal, como no passado. Porém, dessa vez, foi muito para ele e ele precisou fechar suas pálpebras. Houve um momento de silêncio e foi exatamente nessa hora que Miguel lamentou enquanto emanava sua energia sobre Etim e El. Rafael e Jeremiel logo se aproximaram dele, fazendo a leitura de que tipo era aquela energia e assim começaram a emaná-la juntamente a Miguel. Seus irmãos o olharam e naquele instante perceberam o tipo de energia que estava indo contra eles e era muito poderosa. Se ele acordar, ele nos destruirá, disse Rafael, olhando fixamente para Miguel, que já estava ali. Eu orei muito para que vocês chegassem. E nós chegamos, amado irmão, falou Jeremiel. Afastados daquele local cerca de 1 ano, os 4 querubins planejavam a criação das primeiras estrelas daquele universo. Eles observavam aquela matéria deixada no ar que aos poucos ia se tomando em cores, como gases coloridos num breu absoluto. Diferente do que acontecia há 1000 anos, quando toda aquela maré clara tinha deixado tudo sem cor alguma. Os olhos dos 4 querubins podiam enxergar toda aquela matéria de uma forma exclusiva. Eram capazes de observar cada partícula se transformando, quebrando suas moléculas e evoluindo para novas partículas mais maduras.
A matéria ia tomando forma sozinha e o papel dele seria moldá-las na frequência correta para que elas se transformassem em evolucionários positivos. Um evolucionário positivo era o contrário do negativo, que eram considerados os demônios, por exemplo, que já foram anjos, mas mudaram sua frequência, transformando sua essência inteira. Aquilo foi um tipo de evolução, porém, foi uma evolução implantada e não natural. Antes anjos já formados e depois demônios, uma evolução de transmutação. Os gases coloridos daquele universo ainda não tinham uma formação e, se não bem orientados, poderiam se tornar evolucionários positivos ou negativos. Os querubins estavam ali para que tudo se formasse corretamente. Juntos, os 4 querubins estenderam seus braços e começaram a trabalhar na manipulação daqueles elementos que amadureciam a cada instante. Conheciam todos os elementos que, somados, totalizavam um número próximo de 100. Para aquelas primeiras estrelas, reuniam 8 deles. 2 em maior quantidade e aqueles elementos menos pesados que ocupavam juntos cerca de 95 a 98% de cada estrela. Os outros 5 elementos ocupavam o restante de 5 a 2%. Cada elemento tinha uma cor e seus olhos podiam ver até o núcleo de cada elemento desse. Era quase como se estivessem pintando, pegar 1000 duodecilhões de cada elemento daqueles e fundirem seus núcleos, fabricando elementos mais pesados que aqueles, ainda mais perceptíveis. Era dessa forma que a visualidade material ia surgindo. Eles precisaram fazer aquilo apenas algumas milhões de vezes e um sistema inteiro com 12.000 estrelas entrou em formação. Distribuíram essas estrelas em regiões do cosmos e o restante. A própria gravidade e radiação de cada estrela foi fundindo a matéria à sua volta, criando seus próprios sistemas estelares. Mas daquelas 12.000 estrelas, 500 não teriam sistema algum e viveriam em torno de sua galáxia como 4 solitárias gigantes. Essa era a forma de planejar o centro daquela galáxia para que todos esses novos sistemas não saíssem se colidindo entre si, podendo orbitar um ponto central com mais força do que todas aquelas estrelas juntas.